Senhor, irmãos, está todo mundo crente? Isso é bom então, tá bom demais. Vamos então abrir a Bíblia Sagrada no texto de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Prometo não enfadar os irmãos, até porque a palavra de Deus não enfada, né? Mas prometo ser prudente aqui no horário. Mateus, capítulo 8, versículo 28. Mateus, capítulo 8, versículo 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse, e saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirassem do seu território. Vou repetir de novo, versículo 34. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Tome assento, por favor, no nome de Jesus. Eu vou cortar aqui a introdução da mensagem, vou direto ao ponto. Nós estamos lendo um texto que fala sobre a libertação do endemoniado. Esse texto aqui fala de 12, de Lucas e de Marcos fala de 1. Esse rapaz, ele era tremendamente endemoniado, Jesus libertou-o, e quando a cidade soube de que aquela pessoa tinha sido liberta do demônio, ou dos demônios, e a libertação daquele endemoniado tirou o lucro dos porqueiros, porque os porqueiros morreram, os porcos morreram, e os porqueiros perderam dinheiro. Eles pediram para Jesus ir embora. A nossa sociedade está assim, porque quando a gente prega o evangelho e a prostituta lá do prostíbulo aceita Cristo, ela para de dar lucro para aquele prostíbulo. Quando nós pregamos o evangelho, aquele rapaz que se prostitui dá lucro lá para a boate, ele é libertado, ele para de dar lucro para a boate. Quando pregamos o evangelho, aquela pessoa viciada em drogas aceita a fé, ele para de dar lucro para os traficantes. Quando pregamos o evangelho, aquele ladrão que roubava o teu carro, não rouba, mas ele agora para de dar lucro para a bandidagem. Então, que tipo de sociedade nós estamos vivendo? Jesus resolve. E eu quero contemporaneizar para você, e gostaria que você prestasse muito atenção aqui no tempo que nós temos. Eu vou correr, é claro, mas vocês vão entender. Será que mudou de lá para cá? O que nós estamos fazendo? E o tema da mensagem é: nós estamos em guerra. Repita comigo: estamos em guerra. Há uma matéria do jornal O Globo. Aí você vai dizer: mas o Globo é o Globo mesmo, o jornal O Globo. Você não pode combater sem saber. Nós estamos trabalhando muito, senhores, hoje nos nossos púlpitos, a emoção, que eu não sou nada contra, temos que trabalhar a emoção também, mas temos que trabalhar a razão. A nossa sociedade, os professores de faculdade, os formadores de opinião, eles estão trabalhando a mente da nossa juventude. E o jornal O Globo, de uma matéria do senhor Arthur Leal e Pamela Dias, do dia 13 de maio, que é o dia da consciência negra, o tema da matéria do jornal O Globo foi terreiro virtual, que passo a ler para vocês. Um levantamento do Google Trends, não sei se fala assim, mas vai assim mesmo, detectou o crescimento do interesse pelas religiões de matriz africana. Nas consultas do site de buscas, os brasileiros bateram o recorde de pesquisas pela palavra Umbanda no primeiro trimestre desse ano. O mês de abril bateu o recorde mensal
segundo o relatório do Google, a comparação dos últimos 12 meses com o período anterior, as buscas subiram 40%. No segmento de buscas por temas ligados à religiosidade, o que é Umbanda, aparece como a pergunta mais repetida pelos usuários. Muitos querem saber também a diferença entre a Umbanda e o Candomblé, ou entender mais cada uma das entidades que fazem parte destas religiões. Quem está comigo no culto? Na comparação dos 12 meses terminados em abril deste ano com o mesmo período anterior, a pergunta: qual a entidade mais forte? A Umbanda, da Umbanda. Teve aumento de 750% nas pesquisas do Google. Quem é da Umbanda acredita em Deus? Foi o segundo questionamento com maior alta de 700%. As perguntas que tiveram maior crescimento em seguida foram: o que a Umbanda acredita? 600%. O diabo não está brincando de ser diabo. Vou repetir: o diabo não está brincando de ser diabo. Ele tem os seus discípulos, ele tem os seus mestres, e sabem trabalhar muito bem. O que é tomar passe na Umbanda? 430% de aumento. O que é Ogã na Umbanda? Mais de 300%. Umbanda e Macumba é a mesma coisa? Mais de 290%. E como entrar na Umbanda? Mais de 270%. Quem está comigo no culto? Um aumento principalmente de jovens que querem conhecer a religião. Há adolescentes e até crianças que vêm com os pais. Claro que eu cortei aqui a matéria. O seu divulgador diz: temos, está lá no Jornal Globo, depois quem quiser a mensagem eu posso dar para você sem nenhum problema, não tem o esboço, eu posso dar para você sem problema nenhum. Temos conseguido uma visibilidade maior e mais positiva à nossa religião. E essa é uma luta na qual estaremos sempre, vou repetir, eles estão dizendo, e esta é uma luta na qual estaremos sempre. É muita gente nova que chega até a gente, justamente porque nos acharam na internet. Nos acharam onde? Na internet. Viram que somos bem avaliados. Aí um chega e diz assim: nós temos maior visibilidade. As pessoas têm procurado para aprender mais sobre as religiões de matriz africana. O candomblé também. São religiões onde não há preconceito. Todos são atendidos do mesmo jeito. E é uma pluralidade as características das raízes africanas. Aí ele diz assim, falando sobre essa religião de matriz africana. Ele chama assim, o povo santo. Quem está aqui comigo no culto? O povo santo precisa se envolver nas questões políticas. Ele não está falando de igreja não, tá? Ele está falando dessas religiões que eu citei aqui. O povo santo precisa se envolver nas questões políticas, institucionais. Vou dizer, o povo santo, que é a Umbanda, que banda essas matrizes africanas, precisam se envolver nas questões políticas e institucionais. Começando por ter parlamentares que se envolvam nesta luta por respeito. Enquanto vocês demonizam, alguns demonizam a política no ambiente cristão, esse grupo estão lutando para colocar os seus representantes lá para falar ao nosso favor, não é isso? Hein? Para falar ao nosso favor? Ok, então, tudo bem. Não podemos mais ficar escondidos, eles dizem. Diz, hoje não temos problema nenhum com a igreja evangélica, que fica bem ao lado, preste atenção nisso. Mesmo assim, agora você vai dar um glória, mesmo assim conseguimos ouvir que no culto, eles ainda descem a lenha, no tranca-rua, no Zé Pilintra e nos pais de santo. Aí ela diz, é complicado. Tem um vaso lá que manda bala. Está repreendido Satanás em nome de Jesus. E isso incomoda eles.
pesquisadora, aqui já vem uma ativista, para pesquisadora e ativista, tem o nome dela, não vou dar para não dar ibope para ela, o aumento do interesse não se deve a um declínio do racismo religioso, mas à vontade de entender a ancestralidade africana no Brasil. Segundo essa jovem, o desejo dos jovens de conhecer as culturas afros brasileiras, com as redes estamos aos poucos, olha o que ela diz, estamos aos poucos furando a bolha do silenciamento. Pessoas do terreiro estão ocupando mais, vou repetir, pessoas do terreiro estão ocupando mais espaços na política, na academia. Isso contribui que, principalmente jovens, preste atenção, isso contribui que até jovens de famílias cristãs busquem conhecer as religiões afros. Quem está comigo no culto? Da mesma forma que jovens pretos, eu sou preto, fui jovem, moro na Baixada e sou crente do pé preto, pentecostal até o tutano. Da mesma forma que jovens pretos que estão imersos em uma cultura branca, tentam aproximação pela busca da ancestralidade, a nova geração tem sido mais consciente e é importante para mudar as estruturas futuras. Eles estão trabalhando. Vou repetir, eles estão trabalhando. E não estão brincando, porque o diabo não brinca de ser diabo, e essas pessoas das religiões afros não brincam de religiosidade. Qual é a nossa realidade nos dias atuais? Olha o que tem acontecido com o cristianismo no Brasil. Matéria do CPAD News. Golpe militar no Níger preocupa cristãos. No passado, igrejas, casas e estabelecimentos cristãos foram destruídos durante o regime. Matéria do dia 28 de julho. Combate entre povos rivais destroem casas e propriedades de cristãos na Índia. Segundo Portas Abertas, o país é o 11º na lista mundial da perseguição em 2023. Matéria do dia 28 de julho do CPAD News. 7 cristãos foram gravemente feridos em um ataque na Índia. Após receberem alta, as vítimas foram para outra aldeia por medo do perigo que correm. Matéria dia 26. Matéria do jornal CPAD News também, lá dos Estados Unidos, uma matéria dos Estados Unidos. Quase 300, diga comigo, 300. Quase 300 igrejas na Pensilvânia deixam a Igreja Metodista Unida. Vou repetir. Quase 300 igrejas da Pensilvânia deixam a Igreja Metodista Unida. Onda de desfiliações ocorre devido ao debate interno sobre homossexualidade. Nesta quarta-feira, 14, da Pensilvânia, aprovou a desfiliação de 298 congregações do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Há uma sessão especial realizada no EIR. Essas e outras milhares de desfiliações de igreja nos Estados Unidos estão ocorrendo devido ao seu debate interno sobre homossexualidade. A sessão especial foi presidida pela bispa, o conselho de curadores do órgão, o trabalho de supervisão. Moricone ressaltou aos reunidos que há opções como lidar com a divisão do órgão regional, citando que eles podem escolher entre a amargura ou a sabedoria, que é pura e pacífica. E ele conclui: estou implorando para que mostremos ao mundo, agora você vai dar glória, estou implorando para que mostremos ao mundo quem é Deus, por meio das ações daqueles que permanecem na conferência e das ações daqueles que se desviaram, implorando-nos para mostrar ao mundo quem é Deus, através de como nos amamos e escolhemos o melhor caminho, apontou ele. Eles estão indo embora. Por que eles estão indo embora? Porque nós estamos dizendo que aqui na casa de Deus só tem lugar para macho e fêmea. E o que a Bíblia diz sobre isso tudo? Volta ao tema. Lá em Gadara expulsaram Jesus. E hoje, o que estão tentando fazer, pastor Lucas? Estão tentando expulsar o quê? Jesus. Quem é que está detendo a ação de Satanás nesse tempo? É você cheio de Deus, é você cheio de Deus, é você cheio de Deus, é você cheio de Deus. Mas nós não podemos ter dúvida que a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 19,
Sabemos que somos de Deus. Quem é que sabe que é de Deus? Então levanta a mão. Sabemos que somos de Deus e de que todo mundo está debaixo do poder do maligno. Não pense em você. Quem influencia você ficar tentado a ver pornografia, a assistir sites pornográficos? Quem te incentiva a tentação da fornicação, do adultério, seja do que for, é o capeta. E tem crente hoje que está tão medroso que não fala o nome dele não fala o nome de Satanás. É Satanás sim. É o capeta sim. O texto diz: o mundo jaz no maligno. Você acha que essa matéria do Globo é para quê? É para incentivar outros que estão lendo a perder o medo e dar um acesso lá no Google para pesquisar, para buscar. A matéria não é fake, a matéria é verdadeira, está lá. O que eu citei do que aconteceu no panorama mundial é real. Existem pessoas sofrendo, existem pessoas sendo assassinadas. Nós estamos no Brasil sendo perseguidos. E não vou ampliar nem a discussão, mas estamos sendo perseguidos intelectualmente, estamos sendo perseguidos na nossa moralidade, dizendo que é normal aquilo que é normal, que não é normal. O que a Bíblia diz sobre isso? Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20. E vou ler com calma, que estou caminhando para o fim. Na Nova Tradução, linguagem de hoje, a Bíblia diz, capítulo 6, versículo 10 e 20, não sei se tem aí na tradução da Nova Linguagem de hoje, para colocar na tela. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes. Porque ser crente dentro da igreja é fácil. Ser crente não tem nada contra, eu sou a favor. Pular, gritar, falar língua estranha, rodar, eu sou a favor. Mas nada disso você vai poder fazer lá dentro da faculdade. Dentro da faculdade tem que ser forte. Quando aparecer um homem bonito, você tem que ser forte. Quando aparecer um infeliz, uma Jezabel bonita, você tem que ser forte. Não adianta rodopiar, não adianta pular, porque ela vai tirar a roupa e você vai dançar. Continua ou paro? Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unido com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Quem está comigo no culto? Vistam-se de toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes, diga firmes, firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Nós não estamos lutando contra Lula. Nós não estamos lutando contra qualquer pessoa da esquerda, não. A nossa luta é contra o diabo. Vistam-se de toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Está colocando armadilha sim, mas Deus diz nessa noite pela palavra: fique firme. Não pense que porque você é pastor, não vai vir uma cilada não. Não pense que você é cheio do poder, cheio da graça, fala língua estranha, rodopia. Não vai vir armadilha, não vai vir. Mas Deus está dizendo: fique firme. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças, diga comigo, forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Isto é, escuta o que a Bíblia diz, está na Bíblia, Nova Tradução na linguagem de hoje, Efésios capítulo 6, 10 ao 20. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Pegue agora a armadura que Deus lhes dá. Pegue aí. Levante bem alto essa armadura.
Viva conforme essa palavra. E o diabo vai bater em retirada. Vou repetir. Vivam conforme esta palavra, que o diabo vai bater em retirada. Não precisa, pode sapatear, mas tem que ter a palavra. Pode falar língua estranha, mas tem que ter a palavra. Pode vir para o altar, mas tem que ter a palavra. Vida cristã não pode ser fake news. A vida cristã não pode ser fake news, porque nós somos representantes neste tempo e nesta terra daquele que é a verdade que me libertou, a verdade que te libertou. Nós conhecemos essa verdade. Você está no culto ainda? Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, assim, quando chegar o dia de você enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. O texto continua dizendo: e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Você está no culto? Você está entendendo a Bíblia? Está na Bíblia ainda. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão de anunciar a boa notícia de paz. Eles podem estar fazendo de tudo para disseminar a religião deles, mas nós estamos há 111 anos dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Nós pregamos no altar, mas pregamos também no trem, pregamos na feira, pregamos na internet, pregamos na faculdade, pregamos no quartel. Nada vai deter esta obra, porque esta obra é obra santa. Você está no culto, levante a sua mão e adore a Jesus. Chorar manara sorequeia. Levem sempre a fé como escudo, para poderem proteger de todos os dados de fogo do maligno. Digam comigo: recebam a salvação como capacete. Pegue de novo a sua Bíblia e levante bem alto, por favor. De novo, bem alto. E a palavra de Deus, diga isso, e a palavra de Deus, como a espada que o Espírito Santo lhe está. Meu irmão, o altar é maravilhoso. Aqui nós não precisamos de geografia, aqui nós não precisamos de eletrônica, aqui nós não precisamos de engenharia, aqui nós não precisamos de arquitetura, aqui nós não precisamos de moda, aqui que nós precisamos apenas é da palavra de Deus. Pregue a palavra e deixe o Espírito Santo operar. Oh, aleluia! Pregue a palavra a tempo e fora de tempo, por favor. Chorebecaia. Aí a Bíblia, estou na Bíblia ainda, estou no texto da Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Façam tudo isso. Diga comigo, por favor, façam tudo isso. Orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Deixa eu te dar uma má notícia: você não é o cara. Deus não está nem aí para onde você foi ou deixou de ir. Deus não está nem aí para quanto você tem na conta bancária. Tudo isso que eu falei aqui antecipadamente no texto bíblico, no final Paulo escreve dizendo: façam tudo isso orando. Aí ele é redundante aqui, tem uma redundância que ele fala assim: orando e pedindo a ajuda dele. Sabe por quê? Não é para você a glória,
Para você é só alegria. A glória e a honra é dele. Nós vamos ter só alegria. Quem me dá mais 5 minutos, por favor? Só 5 minutos. Digo amém. Muito obrigado. Aí ele diz de novo: orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Redundância de novo na oração, porque oração nunca é demais. Tem gente que se gaba que eu oro. Para de falar que ora e fica só orando. Fiquem alertas. Diga comigo, fiquem alertas. Vou pedir para as irmãs falarem, fiquem alertas. Os homens vão dizer, não desanimem. E nós vamos juntos e vamos dizer, orem sempre por todo o povo de Deus. Só dessa vez, olha para essa pessoa, diga, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Olha como é que é maravilhoso isso, irmãos. Olha como é que é maravilhoso isso. Paulo estava preso. Olhem para cá. Ninguém estava fazendo fofoquinha de Paulo no Instagram, nem no Facebook, nem no WhatsApp, não. Paulo não ficou chateado porque pregou, deixou de pregar, porque ganhou oportunidade, deixou de ganhar, não. Ele estava preso. E preso, ele escreve essa epístola me motivando a me manter crente, porque Deus é fiel o tempo todo Ele é fiel. Eu não sei se você está no culto, mas se você estiver no culto, levante essa mão e abra essa boca cheia de dente e adore a Jesus na beleza da sua santidade. Você está solto, prega o evangelho. Aí Paulo termina assim dizendo, depois de escrever isso tudo, Paulo escreve assim, orem, e orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem, e torne conhecido o segredo do evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse evangelho, embora esteja agora na cadeia. O que é que tem te impedido de pregar o evangelho? Vou repetir a pergunta. O que é que tem te impedido de pregar o evangelho? Está fazendo pirracinha? Porque não está ganhando oportunidade para pregar de domingo da igreja? Está fazendo pirracinha porque você canta, louva e não está ganhando oportunidade? Vai para a praça e canta igual passarinho lá. Vai para a praça e prega que Jesus vai salvar, que Jesus vai curar. Entra na internet e prega. Dá testemunho. Aí ele termina, de novo. Portanto, orem para que eu seja o quê? Corajoso. E anuncie o evangelho como devo o quê? Anunciar. As pregações hoje em dia têm virado massagem de ego dos outros. Começo terminando. Qual é o segredo para você e para mim? Eu sou crente desde jovem, desde o nascido. Com 20 anos fui para a igreja, eu era da igreja batista até os 20 anos. A minha esposa diz que eu fui para a assembleia por causa dela. Pode até ser, né? Mas eu fui para a assembleia porque eu li na Bíblia que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu procurei o meu pastor lá na igreja tradicional e ele disse que era para eu pular essa página. Aí eu procurei de novo e ele mandou eu rasgar essa página. Depois ele falou que isso não acontecia. Aí eu fui para a assembleia. Aí cheguei lá e encontrei um líder de jovens, crente até o tutano.
E eu falei, eu vim para cá e eu quero que Jesus me batize com o Espírito Santo. E no dia que eu fui para um retiro espiritual, eu acreditava tanto na espiritualidade dele, pastor Ronaldo deve conhecer, que é o irmão Reinaldo Alcântara. Eu acreditava tanto na espiritualidade dele, eu falei, eu quero a sua blusa. Jesus vai me batizar com o Espírito Santo com a tua blusa. E fui para o retiro, 3 dias nada. No último dia do retiro, de mãos dadas, acabando o retiro para vir embora, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E não tem um culto que eu participe que eu não adore a Jesus com língua estranha. Até porque língua estranha não é para economizar, é para saltar rajada. Com gente ou sem gente, eu adoro a Jesus em língua estranha. Qual é o conselho de Paulo para mim e para você? Não extinguais o... Só que tem uma tradução que diz assim, e vou terminar com ela convidando você a estar de pé. Você pode ficar de pé, por favor. Eu não quero saber se estão pesquisando, mas eu sei que nós estamos pregando o Evangelho. Esse ano lá nos Estados Unidos, lá em Kentucky, eu estive lá com a dona Cláudia esse ano passado, mas no estado de Kentucky, na faculdade evangélica, os jovens estavam reunidos em oração. E ato contínuo, a oração, o Espírito Santo pairou sobre a faculdade. E o avivamento pegou aqueles jovens. Eu sou de uma época que os jovens se reuniam para orar. Eu tenho pregado no Brasil e vejo jovens e moças dando testemunho que saem para a praia com a Bíblia na mão para meditar na palavra de Deus. Eu conheço uma jovem em São Paulo, filha do gerente Jefferson da CPAD, doutora, me fugiu o nome dela agora, que ela chegou na faculdade e ela assumiu a responsabilidade espiritual da faculdade e ficou 5 anos dando testemunho do Evangelho e no final foi convidada para ser a oradora da turma. A outra tradução desse versículo diz assim, ó: não atrapalhem a operação do Espírito Santo. Tem crente que entende que a espiritualidade dele só se manifesta com glória a Deus. Deixa ele dar glória a Deus. Tem gente que entende que a espiritualidade dele só se manifesta com Iá, Iu. Deixa ele fazer o Iá e deixa ele fazer o Iu. Mas tem gente que entende que a espiritualidade dele é suficiente. Ele abaixando a cabeça e em silêncio, falando baixinho a língua estranha, ele também está adorando a Deus. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: não se meta na minha espiritualidade. Diga assim: eu sou crente igual a você. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Se isso é verdade, isso é verdade. Se isso é verdade, se isso é verdade, todo tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo.
Caia. Adore a Jesus. Me conforta. Adore a Jesus. Eu sei que és meu Pai. Xarabassora, carabassora, Caia. Cantarei a bondade de Deus. Meu Deus. És fiel em todo tempo. Meu Deus. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Meu Deus. eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. A nossa espiritualidade. Todo tempo tu és tão A nossa espiritualidade todo fogo não vai perder nunca. Não vai perder nunca. Para nenhuma obra de feitiçaria, para nenhuma obra de maçonaria. me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Oh, meu ser, entrego tudo a ti. Meu Deus. Me seguirá, Senhor. És fiel. Com as duas mãos levantadas. Só se você pode. Só se você pode. Todo tempo tu és tão bom. Deixa só os instrumentos. Só os instrumentos. Só os instrumentos. Aonde que nós, cheios do Espírito Santo, pastor, vamos perder pro diabo? Sabe quando isso? Nunca! Nunca! És fiel em todo tempo. Sejam cheios de Deus. Aleluia. Sejam cheios de Deus, moça, músico, obreiro, obreira, pastor. Sejam cheios. Todo fôlego que tenho, cantarei a bondade. Segura, segura. Eu vou terminar profetizando a palavra. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Sejam cheios de Deus. Tome assento glorificando o nome de Jesus. Tome assento glorificando o nome de Jesus. Ele está na casa. Sejam cheios de Deus.